fatorial, permutação. Nesta aula vou apresentar estes dois conceitos, começando pela definição de fatorial, que diz o seguinte: chama-se fatorial de um número natural n e representa-se por n com um ponto de exclamação ao produto n vezes n-1 vezes n-2 e assim sucessivamente até 1. Por exemplo, 4 fatorial. 4 fatorial é igual a 4 vezes, e agora 4 menos 1 dá 3, ou seja, 4 vezes 3. E agora 3 menos 1 dá 2, vem vezes 2, e depois 2 menos 1 dá 1. Portanto, vezes 2 vezes 1. E assim temos o 4 fatorial, que é, ora, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, ok? Bom, deves saber agora alguns pormenores relativamente aqui ao fatorial. Por exemplo, em muitos exercícios onde pretendemos fazer simplificações com expressões que têm fatoriais ou na resolução de equações que têm fatoriais, por exemplo, pode dar jeito interromper este desenvolvimento em determinado número, porque dá jeito para aquela simplificação. Por exemplo, neste caso, 4 fatorial poderia ser escrito desta forma: 4 vezes 3 fatorial. Termino aqui no 3 fatorial porque naquele exercício pode dar jeito de escrevê-lo desta forma, ok? Reparem que se eu continuasse aqui o desenvolvimento do 3 fatorial, iria obter 3 vezes 2 vezes 1. Bom, outra coisa importante é o seguinte: por convenção, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Bom, e daqui podemos concluir também se 0 fatorial é igual a 1. E se temos já aqui a definição de fatorial, se eventualmente tiveres dúvidas relativamente a 1 fatorial, podemos concluir que 1 fatorial é igual a 1. Isto já é fácil de demonstrar, eu posso fazer até aqui a demonstração. Mas reparem que também não faz grande confusão se olharmos aqui para o desenvolvimento do n fatorial. Nós, para desenvolver o n fatorial, começamos no n e vamos multiplicando os antecessores até 1. Bom, mas se estamos no 1 fatorial, como eu já estou em 1, já não vou subtrair nada e, portanto, 1 fatorial irá dar 1, ok? Mas, de qualquer das formas, podes pensar no seguinte, se quiseres uma demonstração um pouco mais analítica. Repara, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, ou seja, 2. Mas 2 fatorial posso optar por escrever também desta forma, como fiz aqui no 4, ou seja, ir desenvolvendo e parar o desenvolvimento aqui no seu antecessor, ou seja, 1 fatorial. E eu estou aqui a visualizar 1 fatorial porque é isso que eu quero demonstrar, ok? Bom, mas tendo em conta portanto, estes dois desenvolvimentos que aqui fiz para o 2 fatorial, podemos então concluir que 2 vezes 1 fatorial tem de ser igual a 2. Não é? Porque se 2 é igual a 2 fatorial, e se 2 vezes 1 fatorial também é igual a 2 fatorial, então estes também devem ser iguais. E por isso temos que 2 vezes 1 fatorial é igual a 2. E desta forma concluímos que 1 fatorial é igual a 1. Basta, por exemplo, passar este 2 para a operação inversa para o segundo membro e vai ficar 2 sobre 2, que dá 1. Ou dividir em ambos os membros por 2, que no fundo é como se cortássemos este 2 com este e ficamos com 1 fatorial igual a 1. Reparem que aqui fica 1 neste segundo membro, ok? Eu acho que se pensarem naquela forma que eu disse há pouco, que este 2 que está aqui a multiplicar passa para a operação inversa e fica 2 a dividir por 2 dá 1, não é? Então chegamos à conclusão que 1 fatorial é igual a 1, como está escrito ali em cima, ok? Por isso isto já será fácil de demonstrar este conceito de 1 fatorial. Bom, e agora vou mostrar o conceito de permutação, ok? Permutação de n elementos. Bom, o número de sequências que é possível formar com n elementos distintos representa-se por P de n e é igual a n fatorial. Bom, quando estamos aqui a falar no número de sequências que conseguimos fazer, estamos a falar de todas as trocas que é possível fazer com n elementos distintos. Cada uma dessas trocas é uma permutação. Uma troca, uma permutação, uma permuta é uma troca, não é? E, portanto, a todas essas, ao número total de permutações que é possível fazer, representamos por P de n, que é igual a n fatorial. Bom, se é igual a n fatorial, já sabemos que o n fatorial é n vezes n menos 1 e assim sucessivamente até 1, por isso temos que uma permutação de n, o número de todas as permutações de n é igual a n fatorial, ok? Isto é muito útil quando nós queremos trocar n elementos entre si. Por exemplo, vamos a um exemplo banal e muito útil. Queremos sentar 10 pessoas em 10 lugares seguidos, em 10 cadeiras seguidas.
Bom, como queremos fazer todas as trocas possíveis, nós até podemos pensar no princípio fundamental da contagem. Reparem, aqui a resposta será então 10 fatorial, para trocar 10 pessoas entre si. Mas eu poderia pensar nisto pelo princípio fundamental da contagem. Portanto, vamos tentar observar agora aqui as 10 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poderia pensar, bom, quantas possibilidades tenho aqui para a primeira? Tenho 10 possibilidades. E para a segunda, uma vez que já está sentada uma pessoa, já só tenho 9. E para a terceira cadeira, já só tenho 8 porque já estão, portanto, 2 sentadas. E assim sucessivamente, e pelo princípio fundamental da contagem, eu conseguia contabilizar isso. Conseguia saber como sentar 10 pessoas em 10 cadeiras seguidas. E reparem que isto é um 10 fatorial. Eu não tenho necessidade de estar a aplicar aqui o princípio fundamental da contagem, porque estou a trocar 10 pessoas entre si e sei logo que isso é um 10 fatorial e a máquina faz automaticamente este fatorial, ok? Este 10 fatorial. Bom, só uma chamada de atenção. Para estarmos a trocar 10 pessoas entre si, num contexto destes que eu estou aqui a dar como exemplo, devemos ter atenção que temos 10 pessoas para 10 cadeiras, por exemplo. Se eu tivesse 10 pessoas para 5 cadeiras, de quantas formas conseguimos sentar 10 pessoas em 5 cadeiras seguidas, por exemplo, e ficariam certamente algumas pessoas de pé, não é? Bom, mas nesse caso eu já não tinha um 10 fatorial, ok? Porque reparem, se eu fizesse o princípio fundamental da contagem, nesse caso temos apenas 5 cadeiras, eu fazia 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e terminava aqui no 6. E isto não era um 10 fatorial, porque eu não ia até 1. Portanto, nós estamos num 10 fatorial, pegando aqui neste exemplo, porque estamos a multiplicar de 10 até 1, ok? E nesse caso é que estamos a falar de uma permutação, neste caso é uma permutação de 10, portanto este valor, o resultado do 10 fatorial, que a máquina faz automaticamente, é então o número de todas as sequências que é possível fazer com 10 elementos distintos, ok? Todas as trocas que estamos ali a fazer. Bom, vamos analisar agora um exemplo do teste intermédio de dezembro de 2005 e chamo aqui a atenção para o seguinte. Eu vou utilizar um exercício fácil, acessível, para mostrar duas formas diferentes de pensar o mesmo problema. Isto pode ser muito útil depois em problemas mais complexos, porque eu vou dar aqui duas abordagens diferentes. É importante que percebas as duas, por duas razões. Primeiro porque podes, lá está, em exercícios mais complexos, optar e testar aquela que é mais favorável, que te facilita a resolução do problema. Mas também porque há um exercício típico em provas de exame, onde te dão um enunciado, dão duas respostas e pedem para justificares numa pequena composição porque é que as duas respostas são válidas. E, portanto, deves perceber as duas, ok? Bom, então, o problema é o seguinte. 3 raparigas e os respectivos namorados posam para uma fotografia. De quantas maneiras se podem dispor lado a lado, de modo que cada par de namorados fique junto na fotografia? E eu vou então resolver de duas formas diferentes. Eu vou imaginar aqui as 6 posições que as 6 pessoas podem ocupar. São 3 raparigas com os namorados, portanto são 6 pessoas ao todo. E vou pensar agora posição a posição, aplicando algo que nós já conhecíamos, que é o princípio da multiplicação, o princípio fundamental da contagem. Claro, obrigando a que se respeite a restrição de os namorados ficarem juntos, ok? Então eu posso pensar assim, bom, para esta primeira posição, ainda não está ninguém colocado, estão todos cá fora, digamos, eu tenho 6 possibilidades para aqui, 6 possibilidades, ok. E está aqui uma pessoa qualquer, ao colocar aqui 6 possibilidades, pode estar uma rapariga qualquer ou um rapaz. Então quantas possibilidades tenho aqui para a posição que está ao lado dele? Só tenho uma possibilidade, que é o respectivo namorado ou namorada. Há uma pessoa que já foi colocada aqui, uma das 6, que tem um respectivo namorado ou namorada, e por isso aqui só há uma possibilidade. E agora para esta posição que se segue? Bom, já estão 2 pessoas colocadas, então estão 4 cá fora. E aqui pode colocar-se qualquer uma delas. E por isso estamos a fazer aqui 4 possibilidades, ok? E depois, para a outra que está ao lado, já só há uma possibilidade, novamente, porque terá de ser o namorado ou a namorada da que já foi aqui colocada, ok? Bom, e neste momento estão colocadas 4 pessoas, tínhamos 6 menos 4, 2, temos 2 possibilidades para aqui, ok? Vezes uma possibilidade aqui para o final, que é o respectivo, é que sobra no fundo. Bom, e assim resolvemos o problema, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 2, 48, temos aqui a resposta, ok? E agora reparem nesta resolução alternativa,
que no fundo vai dar ao mesmo, mas é uma observação diferente, ok? Reparem, nós podemos olhar para esta restrição de os namorados estarem juntos como blocos e podemos pensar, bom, está aqui um casal de namorados nesta ponta, outro casal tem de estar aqui no meio e o outro casal está na outra ponta. Então, agora devemos trocar, dentro aqui de cada um destes retângulos, vamos trocar os namorados um com o outro, porque reparem, se eu trocar aqui o rapaz com a rapariga, neste retângulo rosa, dá uma fotografia diferente. E por isso, se eu quero trocar aqui duas pessoas uma com a outra, posso fazer 2 fatorial, que vai dar 2, não é? Que era o mesmo que colocasse aqui 2 vezes 1, utilizando o princípio fundamental da contagem. Neste retângulo a mesma coisa, eu vou trocar estes dois um com o outro e depois vou multiplicar tudo isto, ok? Eu quero trocar estes dois e também quero trocar estes dois aqui. Bom, mas ainda falta uma coisa, porque reparem, eu assumi, para ajudar a pensar, que o par de namorados a verde está aqui no meio, mas os que estão a verde podem estar nesta ponta ou nesta, portanto pode haver aqui uma troca destes 3 blocos. E como é que trocamos 3 blocos entre si? Bom, fazemos 3 fatorial, porque queremos trocar 3 coisas entre si. E por isso uma resposta a este problema pode ser dada desta forma. 3 fatorial, que está a fazer a troca dos pares de namorados, vezes 2 fatorial para trocar o par cor-de-rosa, vezes 2 fatorial para trocar o par de namorados verde, vezes 2 fatorial, ok? Que vai dar ao mesmo, que vai dar também aqui 48, mas lá está, o exercício foi pensado de forma ligeiramente diferente, ok? E portanto as duas são interessantes e as duas devem ser compreendidas. Bom, então fico por aqui neste exercício. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.